No ar, pela Rádio Manchester FM, programa Sementes de Luz. Um espaço de paz, reflexão e conhecimento à luz da doutrina espírita. Entrevistas, mensagens, músicas e a sua participação. Começa agora, Sementes de Luz. Boa noite, ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é domingo, 7 de dezembro, e agora são 7 horas e 4 minutos. Hoje eu, Gerlon de Almeida, estarei com vocês, junto com a Leandra também de Almeida. Estaremos fazendo o nosso programa mensal, em que nós dois estamos, mas semanal, o Sementes de Luz, como vocês têm nos acompanhado. Hoje o Diego está aqui nos dando suporte, mas está de atestado, não pode certas extravagâncias, né? Então eu estarei responsável por essa parte de intermediar aqui a fala com a Leandra. Estamos chegando no Natal, né? Já estamos em dezembro, o ano voou, mais do que todos parece. E então nós já começamos a falar sobre o tema que mais nos é caro, né, a todos nós cristãos nesse mês, que é o nosso Mestre Jesus. O tema da nossa fala hoje, da nossa conversa é: o Espiritismo é cristão? Então já aproveitamos para convidar nossos ouvintes a participarem, mandarem seus comentários. O WhatsApp 629-9206-3993. Imagino que essa dúvida, para quem não é do meio espírita, seja muito comum, né? Será que o Espiritismo é uma religião cristã ou não é? Tem alguma coisa a ver ou não tem? Mande sua mensagem, mande sua pergunta e nós tentaremos aqui elucidar. Então, hoje nós vamos começar aqui a nossa fala, né? Já com essa provocação, né? O Espiritismo é cristão? Do que nós estamos falando quando nós dizemos isso? Então já chamo a Leandra. Leandra, obrigado pela sua presença, seja bem-vinda à Rádio Manchester. Leandra, o Espiritismo é cristão? Boa noite, Gerlon. Boa noite, Diego. Boa noite, ouvinte. Com muita alegria que estou aqui mais uma vez. E nesse mês tão especial, né? Esse mês que é um mês de reflexão, é um mês de gratidão, um mês que nos conectamos mais a Jesus. Então, quando nós realizamos essa pergunta, se o Espiritismo é cristão, eu acho primeiro que é importante definirmos o que é ser cristão. E o que é ser cristão? Ser cristão é ser seguidor de Jesus. E seguir Jesus é seguir seus ensinamentos, seguir a sua moral. E nesse momento eu recordo do próprio Mestre, quando ele diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Então, ser cristão não se restringe a adorar, não restringe a dizer sou cristão, a ter uma roupagem de cristão, mas ser cristão é seguir Jesus. Em cada ação nossa, nós procurarmos seguir o Mestre, fazer aquilo que ele nos ensinou. E Jesus, ele nos deu exemplos de como agir nas mais diferentes circunstâncias da vida. Tem uma frase de Emmanuel que eu acho interessante, que ele diz assim, que por louvarmos Jesus na igreja e menoscabá-lo, né, desprezá-lo nas ruas, é que temos falhado tantas vezes, né? Então, quantas vezes nós podemos, né, estar tendo esse comportamento de louvar o Mestre nas igrejas, nas casas espíritas, e esquecendo de Jesus nas ruas. E é nas ruas que nós verdadeiramente temos a oportunidade de mostrar que somos cristãos. Muito bem, Leandra. É porque quando a gente fala assim, se uma religião é cristã, a gente pode entender com isso duas coisas. Uma, historicamente o Espiritismo se desenvolveu a partir do cristianismo, depois que Jesus veio e deixou seus exemplos e tantas palavras bonitas, tantos ensinamentos. Ainda no século I, no século II, já surgiram as primeiras aglomerações dos seus seguidores
né? E daí surgiu um movimento que mais tarde, né, teve a criação da Igreja Católica. A Igreja Católica teve a sua história, a sua importância, teve seus equívocos, e com isso surgiram outras religiões a partir mesmo do catolicismo, né? O protestantismo veio como essa resposta ao que algumas pessoas consideravam como equívocos da igreja daquela época, e daí então nasceu o protestantismo, né? Os evangélicos atuais. E isso, o espiritismo não tomou parte nisso, né? Ele nasce depois, em 1857, na França. Ele não nasce como um ramo desse conjunto de instituições originadas pelos discípulos de Jesus e depois pelos seus seguidores. Ele não nasce dessa forma. Então, nesse aspecto, o espiritismo não seria cristão. Mas o próprio Jesus, como a Leandra bem lembrou, ele disse que não é isso que importa, né? Não é ser da família dele, falar que é seu seguidor que importa. É se realmente faz a vontade dele. E não só nessa passagem, mas em várias outras, ele deixou isso bem claro, não é verdade, Leandra? Eu recordo daquela passagem que ele diz que os seus discípulos seriam reconhecidos por muito amar, né? E é isso, né, que resume mesmo a doutrina de Jesus, né? Você amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Lembrando que o Espiritismo, ele alarga a nossa compreensão a respeito desse amor a Deus quando coloca que está relacionado à humildade, aceitação das dores, aceitação das dificuldades, submissão da vontade do Pai, e também o amor ao próximo, que é fazer o próximo o que gostaria que o próximo fizesse a nós, né, Gerno? É isso mesmo. Até nosso ouvinte, dependendo do grau de familiaridade que ele tenha com o Espiritismo, ele pode ter tido em algum momento essa dúvida, né? O Espiritismo acredita em Deus, né? O Espiritismo é uma religião que acredita em Deus. Então, o que você fala, Leandra, sobre isso? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, né? Essa é, inclusive, a primeira questão do Livro dos Espíritos, né? Então, o Espiritismo, o cerne mesmo do Espiritismo é Deus, Jesus, né? Como nosso irmão mais velho, como nosso mestre, modelo, guia. E também tem algumas diferenças em relação às outras religiões cristãs, como a reencarnação, a evolução espiritual, né, Gerno? Isso mesmo. Então, para o nosso ouvinte se situar, né, a primeira pergunta do livro mais importante do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos, é justamente essa que a Leandra falou: o que é Deus? E aí, nosso ouvinte que tiver interesse, né, pode fazer o download gratuitamente aí do Livro dos Espíritos na internet e vai ver essa e outras tantas questões mostrando que a crença em Deus, o respeito a Deus, é um ponto-chave do Espiritismo. E nos apresenta um Deus misericordioso também, né, Gerno? Como o próprio Cristo nos mostrou, né? Jesus Cristo, ele nos apresenta esse Pai, né? Que apesar de todos os equívocos, nossos erros, assim como na parábola do filho pródigo, está sempre esse Pai nos esperando com os braços abertos, né? Isso é muito bonito. Isso mesmo. Então, Leandra, já que o Espiritismo aceita Jesus como uma figura importante, como assim, os seus ensinamentos como os mais importantes da religião espírita, né, do espiritismo, então quer dizer que o espiritismo estuda a Bíblia, porque a história de Jesus, os seus ensinamentos estão na Bíblia, né? Não tem outro lugar para a gente ter tanto ensino sobre Jesus que na Bíblia, no Novo Testamento. Como é que o espiritismo encara isso? Com certeza, né? O Evangelho, como o Gerno colocou, sempre vai ser o Novo Testamento, né? Sempre vai ser a principal referência que nós vamos encontrar
sobre o Mestre Jesus. Então, o Espiritismo, né, ele estuda, sim, os ensinos de Jesus a partir dessa referência, e nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ter ali várias passagens do Novo Testamento, em que os Espíritos do Senhor, né, espíritos superiores, e mesmo Allan Kardec faz comentários com o objetivo de tornar mais claros os ensinos, porque Jesus, ele muitas vezes falou por parábolas, né? Muitas vezes ele deixou alguns pontos ainda não muito claros, né? E então, o Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele trabalha alguns trechos, né, do Novo Testamento, o objetivo é tornar mais claro o ensino, né, Gerna? Isso, porque numa postura mais ortodoxa, mais rígida, né, as pessoas podem pensar assim, mas se Jesus disse as coisas, já ensinou, qual a necessidade de ter outros ensinamentos, né? Mas é claro que não é assim que as coisas funcionam, né? Eu lembro de uma história antiga, assim, uma anedota, né, de que uma pessoa, na época ainda de uma biblioteca famosa da antiguidade, aí resolveu colocar fogo e disse o seguinte: olha, se essa biblioteca, se nela tem alguma coisa diferente do que tem no Corão, então vamos queimá-la. E se ela só tem o que tem no Corão, vamos queimá-la também, porque ou ela já está lá, não precisa, ou ela tem diferente, então é errada. Então, de toda forma, merece ser queimada. Então, não é assim, né, que as coisas funcionam. Jesus disse as coisas mais importantes sobre a lei de Deus, é claro, mas não impede de que a gente... até para isso mesmo que a gente vai nas nossas igrejas, nos nossos centros espíritas, para reforçar o entendimento. Não é que a gente vai lá inovar, mas é para detalhar mais, para manter acesa a chama da fé que nós nos reunimos, e no Espiritismo não é diferente. Jesus continua sempre sendo o princípio básico moral do Espiritismo. Mas certas passagens que ele nos trouxe, o Espiritismo traz uma visão de como compreender isso. Às vezes Jesus dizia uma coisa, por exemplo, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Disse isso, né? Todo mundo aceita, né? Todo mundo que é cristão. E o Espiritismo traz a sua versão. Por que ele é bem-aventurado? Como é essa consolação? De que forma ela se dá? Não é? É isso mesmo, né? Uma passagem mesmo que nós interpretamos de forma diferente é quando Jesus diz que é necessário que nós nasçamos de novo, né? E nós, segundo o Espiritismo, né, Jesus falava claramente para nós, né, da reencarnação. Enquanto você falava, Gerno, dos textos escritos, eu recordei de uma passagem também de Emmanuel, que ele diz assim, que o homem mais importante que já pisou aqui na Terra não se preocupou em escrever nada, né? E por que Jesus não se preocupou em escrever, né, um texto, um arquivo? Porque, na verdade, ele escreveu seus ensinos nas almas que foram transformadas por ele, né? Então, o Evangelho de Jesus está, sobretudo, escrito nas muitas almas que foram transformadas pelos seus ensinos. E aí a gente recorda, né, de Maria Madalena, a gente recorda de Paulo, Pedro, né? A gente recorda também, né, de Chico Xavier, Madre Teresa, quantas almas foram transformadas por esses ensinos, né? Isso até no dia a dia, né? Nós mesmos precisamos ser essas almas tocadas por Jesus, para não correr o risco de nós sermos aqueles que Jesus disse, que chamam Senhor, Senhor, mas não entrarão no reino dos céus porque não praticam a sua vontade. Então, ser cristão, o que nós queremos dizer com tudo isso, meu caro ouvinte, ser cristão não é meramente estar filiado a uma religião, não é se professar cristão, eu sou dessa religião, do outro, sou espírita, sou católico, sou evangélico e por isso eu sou cristão. Ser cristão é muito mais do que isso.
é as nossas ações refletirem aquilo que aquele rapaz lá de 2000 anos atrás, pobre, humilde, rodeado de pessoas sofredoras, fazia. Será que nós estamos reproduzindo o que ele ensinou? Ou será que nós estamos fazendo um cristianismo à moda da casa, como se diz, um cristianismo deturpando o que ele falou? É assim que nós vamos ser reconhecidos, né, por sermos cristãos, praticando boas ações, né? Reconhece-se a árvore pelo fruto, né? Então, o Evangelho ele traz até uma lição que diz, né, que o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, seria a mesma coisa, né? E seria reconhecido por suas obras, não pelas palavras, aparências, né, não pelo exterior, mas por essa mudança íntima mesmo. Então, meu caro ouvinte, quando a gente pensa em outras doutrinas cristãs, o que é que elas estudam geralmente, né? Tem lá o Velho Testamento, muitas vezes muitos trechos são estudados. Tem a Bíblia, que é o Novo Testamento, os ensinos de Jesus. E cada denominação religiosa também tem uma tradição que vai incorporando aos poucos na religião. Então nós temos o catecismo católico, né? Nós temos certas figuras que têm autoridade e que, quando elas ensinam alguma coisa, passa a fazer parte da religião. No Espiritismo, como é que funciona? Nós vemos o Velho Testamento mais como um livro histórico. É claro que ele abriu o caminho para Jesus, né? Os judeus ali que começaram com o monoteísmo e aí eles estavam preparando o Messias, esperando o Messias, abriu o caminho. Jesus veio e trouxe a revelação divina, o que é que Deus espera de nós, e até muita coisa contraditória com o próprio Velho Testamento. Então, no Velho Testamento, nós estudamos no Espiritismo muito pouca coisa, para dizer a verdade. Nos livros espíritas tem lá do Velho Testamento, os 10 mandamentos e uma ou outra passagem ali que a gente adota. Só. Toda aquela outra parte que é mais, assim, até hoje incompreensível, né? Quando fala daquele Deus que mandava matar, mandava apedrejar, aquele Deus vingativo, o Senhor dos Exércitos, que traria primazia para um povo em detrimento de outro. Tudo isso a gente encara como sendo equívocos humanos que algumas pessoas tomavam como se fosse de Deus, a vontade própria, às vezes por ignorância mesmo. E então, no Velho Testamento, nós aproveitamos poucas passagens para inserir no Espiritismo. No Novo Testamento, como é que é, Leandra? No Novo Testamento já nos é apresentado um Deus amoroso, né? Já é apresentado o Deus que é Pai, o Deus que perdoa, o Deus que não favorece um povo em detrimento de outro povo, né? E outra questão que nós temos que considerar é que a verdade ela é apresentada para os homens de acordo com a sua capacidade também, né? Então, lá no Antigo Testamento, ainda naquela época, naquele período, era necessário, né, aquela visão, né? Aí depois vem o Novo Testamento já como uma luz, né? E depois nós temos, né, no Espiritismo o Consolador prometido por Jesus, né? Sim. No Novo Testamento, tem certas passagens também que nós, no Espiritismo, nós não nos preocupamos tanto com elas. O que é que nós realmente nos preocupamos? Quando Jesus fala da moral, do que Deus espera de nós. Quando tem ali a parte, por exemplo, de premonições, dos atos da vida normal de Jesus. Jesus foi em tal lugar, foi em outro. Os milagres, assim, a gente não dá muita importância. O que é um ponto central do Espiritismo, e que até originou o livro
o Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, o Evangelho de acordo com o Espiritismo, nós estudamos os ensinos morais que Jesus deu. E agora nós queremos ouvir você, nosso ouvinte, você que nos acompanha aqui na Rádio Manchester FM. Participe com a gente do programa Sementes de Luz. Mande sua mensagem, sua pergunta ou seu comentário sobre o tema de hoje. Manda a sua participação para a gente aqui no WhatsApp 629-9206-3993. Manchester FM. E agora vamos para o intervalo rapidinho. Na volta tem mais bate-papo aqui com a Leandra e a agenda da semana com Beth Botosso, Evangelho em 1 Minuto com Roger Pires e a participação do nosso ouvinte. Manchester FM. Primeiro lugar. Em todo lugar. Manchester. Oh, Manchester FM. Manchester FM. Manchester. Sementes de Luz, um programa para pensar, sentir e viver com amor. Olá, ouvintes, estamos de volta e agora estamos ao vivo no Centro Espírita Amor e Caridade, onde a Nubia Smith está fazendo uma palestra com o tema Permuta. Necessita. Então, todas as vezes que nós nos adentramos a um ambiente diferenciado, como uma casa de luz, por exemplo, aqui, a gente pode especificar as energias que a gente precisa. A gente pode, através da prece, expressar, né, as nossas necessidades íntimas, as nossas dores, espirituais e físicas também. E vocês podem ter a certeza que tem, quando a gente pede com fé, com convicção, com certeza, né, de que o amor de Deus está em todos os lugares. A gente sempre pode ter essa certeza de que tem os espíritos, né, que estão aqui justamente com essa função de anotar, de coletar esses pedidos, seja do encarnado, seja do desencarnado que está aqui e que vem em busca de ajuda, de auxílio, de uma orientação, né? Porque às vezes a gente é muito ligado à matéria e aí a gente consegue visualizar muito mal a própria parte da matéria. Mas nós nos esquecemos que tem a dimensão espiritual e ela está acontecendo aqui. Tá aí nosso ouvinte, a participação da Nubia Smith no Amor e Caridade. Agradecemos o Gilberto, lá do Centro Espírita Amor e Caridade, pela disponibilização do áudio. E temos participações hoje. Participação, a primeira aqui, o áudio do Divino Celestino, querido irmão trabalhador espírita aqui da região da cidade de Anápolis. O Espiritismo, na minha opinião, é a doutrina que professa com maior beleza a mensagem de Jesus. Ele é tão cristão como a pureza de tudo aquilo que ele procura levar, de tudo aquilo que ele procura exemplificar, para poder fazer com que esta bela condição que o Cristo deixou para todos nós possamos nos tornar como verdadeiros cristãos no trabalho, na edificação, dentro da simplicidade, dentro da humildade. Eu tenho Jesus como aquele ser perfeito que está no Livro dos Espíritos, para que nós possamos tê-lo em nossa vida, dentro das nossas ações, das nossas atitudes, dos nossos deveres, perante o nosso próximo. A sua mensagem engrandece a nossa vida,
O trabalho que realizamos faz com que nós possamos nos sentir como verdadeiros servidores da sua causa. Então, dentro disso, eu creio que o Espiritismo tem um objetivo cristão, porque o Evangelho é o ensinamento, é a presença do Cristo, estando em todo momento na vida de todas as pessoas. A mensagem espírita é a mensagem cristã, é a mensagem de luz, de conforto, de esperança para todas as pessoas. Esta é a minha opinião, amigos, que Deus abençoe e um bom trabalho. Obrigado, seu Divino Celestino. Tivemos também participações do Rafael, do bairro Anexo Itatiaia, da Dona Irene, do bairro Alexandrina, do Carlos, da Vila Jaiara, e temos também um áudio aqui da Luzia, do bairro São José. Oi, boa noite, irmão em Cristo, que os votos de saúde e paz possam envolver a todos. O programa hoje está com um tema espetacular. O Espiritismo é cristão? Nossa, muitas vezes as pessoas nos perguntam na rua, na própria família. Então, assim, são pessoas, muitas vezes as pessoas desconhecem realmente o que é o Espiritismo. E eu acredito e sigo firme que o Espiritismo sim é cristão, guiando sempre pelos ensinamentos do Mestre Jesus e seus exemplos vividos. Tivemos também a Dona Zilda, do Centro Espírita Francisco de Assis, dizendo que a doutrina espírita é a luz que acalma todas as dores. Realmente o Espiritismo busca na palavra de Jesus o que ela tem de mais confortador. Jesus trouxe a sua boa nova, a sua boa notícia, principalmente para aqueles que mais sofrem, aqueles que passam por momentos difíceis, vão encontrar no seu Evangelho o afago, a esperança, a consolação. E agora temos um intervalo rapidinho e na volta tem mais. Não. Opa, já podemos continuar? Opa, então, falha nossa. Vamos continuar então. Então vamos continuar aqui nosso bate-papo. A Leandra está aqui com a gente. Leandra, que mais que você tem preparado aí no seu estudo sobre os ensinos de Jesus? Nós temos no Livro dos Espíritos uma pergunta muito importante, né, sobre Jesus, que é a questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E aí os Espíritos respondem, vede Jesus. Então, nos é apresentado no Livro dos Espíritos Jesus como um guia e modelo, né? E o que seria ser guia, né, e ser modelo? Um guia, ele geralmente, a função, né, de um guia é nos indicar o caminho, orientar os nossos passos, e o guia é alguém que conhece bem o caminho a ser percorrido, né? E Jesus é o caminho, né? O caminho para nos conduzir a Deus, né? E o modelo, nós vemos em Jesus um padrão de comportamento moral, um padrão de conduta, né? E esse modelo, ele nos ensinou humildade, ele escolheu, né, inclusive nascer em uma manjedoura, ele apresentou-se, né, como filho de carpinteiro, ele libertou os oprimidos, protegeu as prostitutas, consolou os tristes, sofredores. Interessante, né, Gerno, quando a gente pensa que Jesus ele abandonou os templos religiosos, né, os templos da lei, e o objetivo era realizar suas pregações em praças públicas para que a sua palavra alcançasse a todos, né? O nosso modelo ele ainda submete à prisão, ele é abandonado e carrega a cruz né, onde foi imolado e aceitou, inclusive, ser crucificado entre ladrões. Então, esse é o modelo a ser seguido, né? Sim, então é outra diferença, né, para o nosso ouvinte entender entre o Espiritismo e as demais doutrinas cristãs. Para o Espiritismo, Jesus é o guia, o modelo, aquele que nos ensina como nós próprios devemos agir para nos salvar,
para ter nosso espírito, depois da morte do corpo, mais feliz, né? Jesus não é o Salvador no sentido de nos livrar de certas... de nos colocar já em uma posição de bem-aventurança, pelo fato de aceitarmos a sua intercessão diante de Deus. Jesus não é alguém que magicamente retira nossos pecados. Jesus, para nós espíritas, é o professor, é o mestre, é aquele que indica o caminho, mas somos nós mesmos quem devemos percorrer esse caminho. Somos nós que devemos trilhar esse caminho de aperfeiçoamento para um dia sermos tão bondosos, tão caridosos, tão generosos, tão amorosos quanto Jesus. Leandra, quais são os principais desafios que nós temos quando nós queremos seguir Jesus? Porque Jesus veio, deixou o exemplo, nós como cristãos, como espíritas, nos propomos a seguir. É difícil? É difícil, né? Porque toda a trajetória de Jesus, né, toda a sua vida foi marcada pela caridade, foi marcada pelo amor ao próximo, desinteresse absoluto, né? E nós temos o egoísmo e o orgulho ainda como dois vícios bem fortes, né, que devemos lutar para combater. Então, um dos pontos que eu considero que é bem difícil, para um desafio mesmo para seguir Jesus, é a indiferença moral, né? O que é essa indiferença moral? Nós muitas vezes somos insensíveis às dores dos outros. Então nós precisamos combater mesmo em nós o egoísmo e tornar mais caridosos, né? Tal qual Jesus ensinou, né? Sim. O Espiritismo ensina que quando a gente vai reencarnar, quando a gente vai começar uma nova vida, nosso espírito está lá no mundo espiritual, e aí nós fazemos uma revisão das nossas vidas passadas, o que nós já fizemos, o que nós ainda precisamos experimentar para sermos mais perfeitos. E aí, nesse balanço, a gente escolhe, quero nascer nessa condição, enfrentar essa ou aquela dificuldade, quero fazer isso, fazer aquilo, né? Pode ser uma tarefa na família, uma tarefa diante de alguém que vai estar conosco durante a vida, ajudar em alguma situação, um animal que seja, tornar a vida melhor naquele cantinho onde a gente vai atuar. Mas acontece que a gente chega aqui e as coisas materiais muitas vezes falam mais alto. Os interesses próprios, ambições, orgulho, e aí a gente acaba esquecendo daquela nossa preparação, né? E isso que a Leandra está falando, dessa indiferença com as coisas espirituais, porque a matéria é mais chamativa, a matéria é mais sedutora do que as coisas espirituais. Mas Jesus está aí, né? E Jesus... uma indiferença com o próximo também, né? Não enxergar no outro um irmão mesmo, né? Querer as coisas só para si. E Paulo, ele, em determinado momento, ele diz assim, que quando alguém está em Cristo, é nova criatura, modifica completamente, né? Eu até peço licença ao ouvinte para eu ler um pouco dessa lição, que é muito bonita, que está lá no livro Páginas de Fé, é a lição intitulada Em Cristo. Quando o homem finalmente aceita o Cristo no coração, a vida se lhe renova em todas as dimensões. Ele vive no mundo, mas não mais pertence ao mundo. Ele sofre, mas não mais amaldiçoa a dor. Chora, mas não mais se revolta ou desespera. Luta, mas não mais deserta do campo de batalha. Tropeça, mas não mais se acomoda na queda. Serve, mas não mais espera ser servido. Perdoa, mas não mais ofende a ninguém. Semeia, mas não mais se aflige pela colheita. Como que renascendo dentro da própria vida, tudo ganha a seus olhos um significado profundo. Esses dias atrás, uma colega da casa espírita que eu estou frequentando lá em Tumbiara, ela falou algo bem nesse sentido. Ela disse que quando ela encontrou o espiritismo,
a vida dela modificou completamente, que ela era capaz de definir bem a pessoa que ela era antes do espiritismo e a pessoa que ela tem procurado se tornar e tem, né, se transformado após conhecer a doutrina. É isso mesmo. E sábio é aquele que ouve as palavras de Jesus e as pratica. O Espiritismo nos ensina que as pessoas que aqui na Terra passam por dificuldades, pelas lutas que a vida nos impõe, injustiças, maldades, chegam no mundo dos espíritos, olham para trás e tudo faz sentido. Tudo aquilo já estava programado para ser passado na vida, e se elas venceram essas dificuldades com fé, sem blasfemar do nome de Deus, elas encontram uma paz, uma tranquilidade, uma felicidade no mundo espiritual, que elas pensam assim: valeu a pena. O ingresso para essa situação foi pago e valeu muito a pena. Foi barato diante de tanta alegria que elas experimentam lá no mundo espiritual. E então nós queremos ouvir você, nosso ouvinte, né? Temos ainda mais um tempinho para participação, 629-9206-3993. Temos uma participação aqui da dona Zilda. Vamos ouvir? Amigos, parabéns pelo programa, está maravilhoso. Acho que vocês estão dando o recado direitinho. Então, que Jesus continue iluminando vocês, o Diego, que é o gestor desse programa, idealizador, né? Muito obrigado, dona Zilda, é a presidente do Lar Espírita Francisco de Assis. E o nosso abraço para ela e para o Zilmar, do INSEB, para o Elcival, para a Heloísa Issa, para a Soninha, para o Marcos Paiva e sua esposa Eda, para o Laésio, da LG Compressores, Sudário, da Carrocerias Ideal, para o Sebastião Felipe, para o Liax, da Madeli. Esses são nossos apoiadores, a quem nós agradecemos nesse instante, e já chamamos para o nosso intervalo. Manchester FM. Continue mandando sua mensagem, vamos para mais um breve intervalo e na volta tem mais bate-papo com a Leandra de Almeida e a agenda da semana com Beth Botosso e o Evangelho em 1 Minuto com Roger Pires. Manchester FM. Manchester. Manchester. Oh, Manchester FM. Sementes de Luz, um programa para pensar, sentir e viver com amor. Estamos de volta, agora às 7h47 da noite, e quem chega para conversar com a gente é o nosso querido irmão Roger Pires, trazendo o Evangelho em 1 Minuto. Olá, meus amigos, boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado por estar com vocês aqui no Sementes de Luz. O tema de hoje é: o Espiritismo é cristão? Excelente pergunta, não é? Aliás, a gente tem sempre que se perguntar sobre isso. Eu tenho sido cristão? Não é pelo fato de eu ser espírita, mas é pelo fato de eu agir de forma cristã. Eu sou cristão? É claro que a gente pode aqui tecer comentários, né? 1000 comentários a respeito disso. Mas o que é ser cristão, né? Cristão é a evidência no amor e nas ações. O amor ao próximo é uma marca do cristão, demonstrada por meio de atitudes práticas como solidariedade, compaixão e perdão. Nós, espíritas, estamos inseridos nesse contexto? Segmento dos ensinamentos. A fé não se limita a rituais, mas implica em conhecer, concordar e praticar o que Jesus ensinou, como amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a si mesmo. E aí, como é que nós podemos traçar um paralelo entre sermos espíritas e sermos cristãos diante dessa afirmação? Mas a fé espírita é baseada nos ensinamentos de Jesus. Logo, é uma religião cristã, afirma Durval Ciampone. Ele foi presidente da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Então, para que a gente se considere cristão, não basta apenas dizer eu sou cristão ou eu sou espírita cristão. Basta praticar, independente da religião.
é praticar os preceitos de Jesus para que você se torne, na prática, um cristão. É isso que importa, né? E não relacionar essa ou aquela religião a ser cristão, e sim a prática de atitudes cristãs. Pense nisso e uma ótima noite para você. E agora é hora da gente ouvir o que tem por aí no movimento espírita da nossa cidade com a Beth Botosso. Boa noite, Beth, seja muito bem-vinda. Boa noite, Diego. Boa noite aos nossos ouvintes da Rádio Manchester FM. É sempre um prazer estar com vocês no programa Semente de Luz. Vejam nossa agenda de atividades desta semana. Confira nossos eventos. Na terça-feira, dia 9, William Chaves estará fazendo uma palestra sobre influência do passado no Grupo Espírita Os Caminheiros. Na quarta, dia 10, Lucas Emanuel fará uma palestra sobre Quando a Vida Pede Mudanças, lições do livro Nosso Lar, no Centro Espírita Fraternidade André Luiz. Na sexta-feira, dia 12, no Centro Espírita União, na Unidade Frei Eustáquio, Divino Celestino vai falar sobre o tema O Dom de Viver. No sábado, dia 13, o Senhor Divino Celestino nos convida a refletir sobre Desafios de Viver no Centro Espírita União Unidade Jandaia. No domingo, dia 14, Alex Caetano fará uma palestra sobre a força do perdão como caminho para ser feliz, no Lar Espírita Francisco de Assis. E ainda no domingo, dia 14, encerramos a semana com muita inspiração. Elcival Vitor Silva vai falar sobre o tema O Sacrifício Mais Agradável a Deus, capítulo 10, Evangelho segundo o Espiritismo, no Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Para maiores informações, siga o perfil @espírita.anápolis no Instagram. Programe-se, convide os amigos e participe. Se Deus quiser, nos veremos na próxima semana. É com você, amigo Diego. Beleza, Beth. O Diego está aqui recebendo as suas palavras com muito carinho. E então nós já estamos encaminhando para o final do nosso programa Sementes de Luz, né? Eu gostaria de deixar só uma mensagem para o nosso ouvinte, que é o que o Roger Pires trouxe aí com muita sabedoria. Jesus disse que todo o seu ensino se resumia a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E o Espiritismo, já que é cristão, não poderia dizer diferente. Ele nos ensina que as duas virtudes que mais são importantes na nossa marcha evolutiva são humildade diante da vontade de Deus e caridade para com o próximo. Então, se estamos passando por dificuldades que não temos condições de modificar o quadro de forma ética, devemos aceitar com resignação, porque vem de Deus. E encarar o nosso próximo como se fosse o nosso irmão. Quem de nós fecha as portas para o nosso irmão? E agora eu passo para a Leandra também fazer suas considerações finais. Gostaria de agradecer ao Diego pela oportunidade, agradecer a Manchester, agradecer aos nossos ouvintes e ao German por mais esse momento compartilhado, esse momento de reflexão, e que possamos todos nós, independente aí da denominação religiosa, né, todos nós cristãos, possamos verdadeiramente acolher a proposta de Cristo, né? Que essa proposta de amor, perdão, tolerância, caridade, justiça, fraternidade, ela possa verdadeiramente habitar dentro de cada um de nós, lembrando que Jesus, ele nos guia, ele é o nosso mestre, ele é o nosso modelo, mas ele respeita também o nosso tempo, ele respeita as consciências, né? Então é importante que nós façamos a nossa parte também como seguidores desse mestre inesquecível. Então agradeço mais uma vez e que Deus abençoe aí essa nova semana de todos nós. Maravilha, Leandra. Nosso ouvinte, muito obrigado por nos acompanhar. Que esse mês de dezembro, né, que é o mês mais bonito do ano, seja repleto de alegrias, de boas realizações, que sejamos verdadeiramente cristãos.
Agradeço ao Diego, que mesmo de atestado está se recuperando aí de uma questão de saúde, mas esteve aqui conosco dando todo o suporte, a sua esposa Gislane também, nosso muito obrigado. E aos nossos patrocinadores e apoiadores que acreditam e investem no propósito do programa Sementes de Luz, ajudando a levar a mensagem de amor, de esperança e de consolo da doutrina espírita a tantos lares. Que Deus abençoe e ilumine a todos em seus caminhos. Nosso muito obrigado. E assim encerramos mais um Sementes de Luz. Espero que tenha ficado claro para o nosso ouvinte que o Espiritismo não é apenas cristão, mas é a continuação do Evangelho de Jesus em espírito e verdade. Fique em paz, fique com Deus e até o próximo Sementes de Luz. Boa noite a todos e até domingo às 7 da noite aqui na Manchester FM. Siga e interaja conosco no Instagram, @espírita.anápolis. E assim encerramos o programa de hoje com a prece de Cáritas. Uma ótima semana a todos. Na sequência, você fica com o Leonardo Gonçalves e o programa Tô na Noite. Você busca paz, conhecimento e a oportunidade de ajudar o próximo? Centro Espírita Eurípides Barçanufo convida você e sua família para nossas atividades. Participe das palestras públicas aos domingos, estudos enriquecedores às terças, além de visitas fraternas durante a semana, levando o Evangelho a quem precisa. Venha nos conhecer e encontrar harmonia e aprendizado. Centro Espírita Eurípides Barçanufo, Avenida Palestina, 1245, bairro Boa Vista, em Anápolis, um lugar de luz e acolhimento para todos. Carrocerias Ideal. Carrocerias de todos os tipos para todos os fins. Carrocerias Ideal é a pioneira do estado e está situada no alto da Avenida Tiradentes, no número 2840, no Jardim Alexandrina, em Anápolis. Fale com Sudário ou Adriano pelo telefone 3099-6600. Vou repetir, 3099-6600. Carrocerias Ideal. Carrocerias de todos os tipos para todos os fins. No INSEB, Instituto de Medicina do Comportamento Eurípides Barçanufo. Cuidar da saúde mental é mais que um compromisso, é um ato de amor. Oferecemos atendimento humanizado em psiquiatria, psicologia, psicoterapia, neurologia e internação. Com suporte em cada etapa do seu cuidado, você nunca estará sozinho. Visite-nos na Rua Allan Kardec, número 39, bairro Boa Vista, em Anápolis. Agende agora, 62-3311-9000. INSEB, acolhimento e excelência para sua vida. Centro Espírita União. Você é nosso convidado especial. Participe das reuniões públicas. Toda sexta-feira na Unidade Frei Eustáquio, às 7:30 da noite, na Rua Paz de Almeida, número 290, na Vila São Jorge. E na Unidade Jandaia, aos sábados, às 3:30 da tarde, na Rua J, no Residencial Jandaia. Atividades de tratamento espiritual e assistência fraterna. Centro Espírita União. Música, interatividade. Manchester FM. Precisa de equipamentos de qualidade e manutenção especializada? Vá direto para a LG Compressores. Trabalhamos com venda e manutenção de compressores, motobombas, pulverizadores, aspiradores, pistolas de pintura, mangueiras de pressão, motosserras, roçadeiras e muito mais. Temos também locação de empilhadeiras e plataformas para trabalho aéreo. Parcelamos em até 12 vezes no cartão. Venha nos visitar na Avenida Brasil Sul, número 1207, bairro Batista, em Anápolis. Telefone 3313-2185. LG Compressores, potência e confiança que movem seu trabalho. Você está precisando de uma camisa social masculina ou feminina? Temos a solução para você. Império das Camisas, fabricação própria. Siga no Instagram, @Império das Camisas GIM. E acompanhe nossas redes sociais. Vendas online e loja física em Goiânia, na região da 44. Via Norte, Mega Moda Shopping e Shopping Galo. Eu disse Império das Camisas. Manchester, sempre com você. Venha participar do Grupo Espírita Os Caminheiros. Toda terça-feira, às 7:30 da noite, na Rua 22, quadra 40, lote 4, Jardim Arco Verde. Grupo Espírita Os Caminheiros. Luz e aprendizado para a sua vida.
Participe das palestras e atividades do Lar Espírita Francisco de Assis. Estamos na Avenida Pedro Ludovico, quadra 2, lote 15, no Residencial Pedro Ludovico. De segunda a sexta-feira às 7h30 da noite e aos domingos às 5 da tarde. Lar Espírita Francisco de Assis, Luz e Caridade. Centro Espírita Irmão Abraão, o lugar que você encontra acolhimento, fé e renovação. Participe você e sua família, domingo às 7h da noite, com palestras públicas com temas do Evangelho de Jesus. Na Rua Antônio Pascoal, quadra 3, lote 9, Vila São José, em Anápolis. Venha participar do CEL, Centro Espírita União, Unidade Jandaia, todo sábado, às 3 da tarde, na Rua J, Residencial Jandaia, em Anápolis. Te esperamos de coração aberto. Chegou a hora de construir com quem entende do assunto. Madeli é a sua referência há mais de 20 anos em materiais de construção. Aqui você encontra pisos de granitina e juntas de dilatação. Qualidade, tradição e aquele atendimento que só a Madeli oferece. Corre para nossa loja na Avenida Brasil Sul, 6.350, bairro São João. Anota aí, 62 3313 1881. Madeli, 2 décadas construindo com você.